Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para poder abençoar você e abençoar a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos na nossa 12ª aula. E hoje nós vamos falar, gente, de libertação familiar. Nós já tivemos aí 11 aulas, vamos recapitular? Vamos? Já tivemos a aula de batalha espiritual, como agem os demônios, destruindo as obras do diabo, pecado e maldição, céu e inferno, como obter as bênçãos de Deus, como expulsar os demônios, libertação financeira, como será os últimos dias, arrebatamento, a nossa 10ª aula, e tivemos a aula passada, que foi a aula de vida eterna versus morte eterna. Hoje é a 12ª aula, nós vamos falar sobre libertação familiar. A nossa aula de número 13, a semana que vem, nós vamos falar de domínio próprio. A nossa 14ª aula, vamos falar de maldições sexuais. A nossa 15ª aula, vamos falar de cura da alma. E aí assim vai. Aí nós vamos ter a nossa 16ª aula falando sobre libertação pessoal. E aí nós vamos ter a 17ª aula, que vai ser uma live ao vivo sobre dúvidas, perguntas, respostas, e vai ser bênção, tá bom, povo de Deus? Então, eu já quero te convidar para você pegar a sua Bíblia para a gente iniciar a nossa 12ª aula. Hoje nós vamos falar sobre libertação familiar. Já entra, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações. Você que ainda não é membro do nosso canal, venha ser membro do canal, é bênção para a sua vida, tá ok? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Salmo 127, para a gente iniciar a nossa 12ª aula. Nós vamos falar sobre libertação familiar. Nós sabemos que o diabo ele age muito na área da família, né, gente? Então nós vamos falar sobre família hoje. Vamos lá? Salmo 127. Se o Senhor, o construtor da casa, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar dualmente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a qual nele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como a flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrenta os seus inimigos no tribunal. O Salmo 127 é um salmo de um cântico de peregrinação de Salomão. É um cântico em que Salomão vai adorar a Deus pela sua grandeza e pela sua criação divina. No Salmo 127, o salmista vai falar sobre a criação da família. O salmista vai falar sobre a criação da maior instituição da terra, que é a família. O salmista vai falar de um homem que trabalha, que acorda cedo, que busca os seus objetivos, que busca pela sua casa, mas o salmista vai deixar claro que tudo isso seria inútil se o Senhor não guardar, não edificar a casa. O que o salmista está dizendo?
que seria inútil eu fazer planos, projetos, ter família, edificar, trabalhar, correr atrás se o Senhor não fosse aquele que me guarda, aquele que cuida de mim, aquele que é a base da minha casa e da minha família. Então, quando nós falamos de família, você precisa entender que a família é uma criação divina. Quem criou a família, Dalma? A família, se você for olhar na Bíblia Sagrada, a família foi criada antes da igreja ser criada. No Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer que o Senhor criou a família. Vamos ver o que está dizendo aqui? Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e eles tornar-se-ão uma só carne. Antes do Senhor criar a igreja, a instituição igreja, o Senhor criou a família. Então Deus vai criar os céus, a terra, os animais, todas as coisas, e o Senhor vai instituir a família. A família Deus cria no jardim do Éden, um casamento entre um homem e uma mulher. O Senhor, ele faz o casamento, a união, para se tornar como base. O Senhor, ele vai dar uma ordem para Adão, crescer, multiplicar, procriar sobre a terra. Então o Senhor, ele cria a instituição divina chamada família, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria o casamento, a união, a base e depois a procriação do homem e da mulher. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui nesta aula e nesta live, que Deus, ele ama a família. Isso mesmo. Deus, ele ama a família. Gente, foi Deus quem criou a família. Então Deus, ele ama a família. A família é a base da humanidade. A família é a base do mundo. Mas quando nós falamos de família, nós precisamos entender que a família, ela passa por algumas fases. E eu quero falar nesta live sobre as fases que a família passa. Anota aí, por gentileza. A primeira fase da família é o casamento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 6. Mateus 19, 6. Eu quero ler uma passagem com você sobre o que Deus fala na formação do casamento. Coloca, a primeira fase da família é o casamento. Mateus 19, verso 6. Vamos ler. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher, e disse: por esta razão o homem deixará o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então a primeira fase, gente, da família é o casamento. A ordem de se casar foi Deus quem deu. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão a sua carne. O que Deus uniu não separa o homem. Nós precisamos entender que a primeira fase da família é casar. A primeira fase da família é encontrar alguém para dividir os filhos, as responsabilidades, para dividir esse mandamento que foi o Senhor quem ordenou. A primeira fase é o casamento, é a união, é a base, é constituir família.